Olá pessoal, tudo bom? O meu nome é Eric Fonseca de Castilho e serei o professor responsável pelo curso sobre implantação da estação de monta em gado de corte, ministrado aqui no portal IEPEC. Antes de mais nada, eu queria mais uma vez agradecer ao IEPEC pela oportunidade de mostrar um pouco da nossa experiência para os senhores e tenho certeza que esse curso vai ser de muito sucesso no portal. E como de protocolo, agora todos os cursos têm uma aula inaugural e o nosso curso não vai ser diferente. Então separei alguns slides aqui para a gente discutir, tentar mostrar para os senhores o que será abordado mais ou menos no nosso curso, né? Então, como já havia dito, nosso curso é sobre implantação da estação de monta em gado de corte. Antes da gente falar sobre o que realmente o Brasil tem que alcançar para chegar no seu, digamos assim, no seu padrão ótimo, antes da gente destacar o que a gente precisa melhorar, eu tenho que mostrar para os senhores como é que anda o nosso mercado. Nessa tabela, nós temos o balanço de 2012 e 2013, dado fornecido pelo IBGE, onde nós temos ao longo de 12 anos, desde 2000 a 2012, o número de abates dos bovinos, certo? Onde no ano passado nós chegamos ao patamar de 7 milhões e 200 mil animais, aproximadamente. Se nós formos observar que ao longo desses 12 anos realmente houve quase que 100% no aumento de animais abatidos no Brasil, né? Porém, nós vamos ver mais adiante que alguns fatores ainda realmente contribuem para que essa eficiência não seja ainda tão efetiva quanto esses números estão mostrando para a gente. Da mesma forma, aqui nós estamos observando os valores totais, pessoal. Mas só por uma questão de ilustração, aqui nós temos a relação dos animais machos e das fêmeas abatidas ao longo desses anos. Se nós pegarmos a relação macho e fêmea, nós temos uma participação de vacas em torno de 45,5% fechando no ano de 2012, né? Onde, se nós observarmos que, dependendo do sistema de produção, é uma taxa relativamente alta, visando a taxa de reposição do rebanho, tendo em vista que a maioria dos animais que as fêmeas especificamente são abatidas, muitas delas porque não conseguiram emprenhar durante a estação de monta. E muitas delas também são novilhas que não conseguiram atingir o patamar mínimo do sistema de produção determinada pela aquela propriedade. Ok? Então, se nós conseguirmos planejarmos de uma forma efetiva um bom projeto relacionado à implantação da estação de monta e executarmos de forma precisa, nós com certeza vamos diminuir essa participação de vacas, aumentar a participação de machos, né? Onde as fêmeas que deveriam ser destinadas ao abate, elas não seriam mais encaminhadas a esse setor. Seriam animais que ficariam na propriedade, que serviriam como matrizes. Ok? Isso já é um reflexo de eficiência produtiva e reprodutiva do rebanho e, consequentemente, econômica. Ok, pessoal? Então, nessa tabela a gente mostra que realmente o Brasil está tendo uma evolução. Ao longo de 12 anos, a taxa de abate realmente está aumentando, até por uma questão de política, alguns incentivos fiscais estão sendo implementados, mas ainda nós estamos ainda engatinhando, a gente ainda está muito longe do que os países de primeiro mundo estão produzindo a campo e até mesmo em confinamento. Tá ok? Então vamos adiante. Nesta segunda tabela, só para complementar a primeira tabela, nós temos o número de cabeças abatidas de acordo com os principais estados produtores de carne do Brasil, onde em primeiro lugar nós destacamos o Mato Grosso, com mais de 1 milhão de animais abatidos, tendo uma participação no cenário de 14,3%, seguido pelo Mato Grosso do Sul,
um pouco menos de 1 milhão, São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Como eu havia dito na primeira tabela, realmente são participações interessantes. Mas se nós considerarmos o número de animais que cada estado tem, aí já começa a ser um resultado que passa a desanimar a gente. Aí surge uma pergunta: por que, professor? Já que o Brasil é bem visto no meio exterior, a credibilidade está aumentando, a fitose está indo bem, a vacinação contra a fitose está indo num rumo legal, por que ainda a gente não embalou? Né? Eu digamos que o Brasil está de terceira marcha. Ele precisa chegar a quarta para depois chegar na quinta marcha e não frear mais. Mas para isso, coisas bobas ainda estão sendo realizadas a campo que não deveriam estar acontecendo. Mas antes de chegar lá, quero mostrar um resultado aqui que contradiz já o que a gente está discutindo. A inseminação artificial, pessoal, é uma ferramenta barata e que apresenta um alto impacto no mérito genético nos animais, né? Até pela questão da difusão de um ejaculado do animal, que eu posso fazer várias doses e inseminar várias fêmeas com o mesmo ejaculado. Porém, se nós considerarmos 3 países aqui, o Brasil, a Holanda e os Estados Unidos, o Brasil insemina aproximadamente. Não chega a 10%, pessoal. Eu coloquei 10% por uma questão de ilustração. Mas a literatura relata que é menos de 10%. Entre 5 a 10% do nosso rebanho é inseminado. Ou seja, 90% do nosso rebanho, os acasalamentos são feitos por meio da monta natural. Ou seja, com a presença do touro a campo. Né? Onde países como a Holanda e Estados Unidos nem se compara, né? Então, praticamente na Holanda, 100% do rebanho é inseminado, onde nos Estados Unidos somente 1% é destinado para a monta natural. Se nós evidenciarmos, se a gente colocar na ponta do lápis, a Holanda não utiliza o repasse. Já os Estados Unidos já utilizam tudo de repasse. Né? E nessa figura aqui de baixo, para fortalecer esses 10% que a gente está configurando para o Brasil, desde 2009, o número de doses, né, ao longo do ano, no caso para gado de corte, vem aumentando discretamente, né, em que a participação do número total de doses realmente já está começando a apresentar um resultado interessante. Agora, uma coisa é o número de doses a uma porcentagem aumentando ao longo dos anos. A outra é saber se essas doses que estão sendo compradas estão sendo utilizadas corretamente. Eu tenho 100 doses para vender. Eu vendo 100 doses para o produtor. Ele está inseminando 100 vacas? Essa é a grande pergunta. Né? É isso que faz com que o Brasil entre num contexto, para quem tem determinadas informações, que o Brasil ainda tem muito a crescer em termos de produção e reprodução. Mas por que, professor, que o Brasil ainda não embarcou? Não embalou, digamos assim. Por esses seguintes fatores aqui, pessoal. Separei os principais fatores interligados a essa baixa eficiência produtiva. Apesar, como eu falei, apesar da economia estar crescendo, da taxa de abate estar aumentando, mas a eficiência produtiva não está legal. A porcentagem não está ainda nem chegando, nem beirando os 70%. Mas vamos lá, vamos destacar aqui a sanidade. Né? Quem me dera se todos os bovinos do Brasil tivessem um programa sanitário efetivo. Muitas propriedades só trazem os animais para o curral para vacinar contra a fitose, nos meses de maio e novembro, dependendo do estado. Né? Se é o rebanho todo, se é animais até 2 anos. Então, e as outras doenças? Né? E o controle de ecto e endoparasitas? Raiva, clostridioses. Né? Então, são doenças que trazem um prejuízo muito impactante para o produtor, mas que muitas vezes é o quê? Deixado de lado. Por uma questão de custo. Eu vou vacinar só contra a fitosa, porque tem a questão da legislação. E também eu posso vacinar contra a brucelose, porque a legislação exige.
Mas não é por uma questão de lei. A gente tem que tomar cuidado, que é uma questão de prevenção. Se eu consigo ter uma prevenção bem programada, bem realizada, com certeza os animais vão virar muito mais rápido, né? Vão te dar um retorno muito mais rápido. Um animal que tem diarreia, por exemplo, na fase de cria, uma diarreia bem grave, ou por uma questão viral ou bacteriana, ou até mesmo fúngica, esse animal com certeza na hora da desmama vai ser um animal que vai estar fora do peso. Então, por uma questão de manejo, uma questão boba de prevenção, perdeu o animal. Isso um animal, mas em rebanho de corte, onde tem uma escala muito grande de animais, 100, 200, 300 animais, aí realmente o impacto é muito maior. Outro fator limitante aqui, pessoal, também é a nutrição. O Brasil é um país de extensão continental, mas todos nós sabemos que a produção de pastagem está muito aquém, né? Muito abaixo do que se espera, do que se quer para uma boa produção. Não temos chuvas em determinadas regiões, os projetos de irrigação ainda não estão acessíveis a todos os produtores, né? Tem regiões que já têm um índice pluviométrico relativamente alto, como é a região amazônica. Então, há uma diferença muito grotesca em relação às regiões do Brasil. E em relação às regiões, a gente ainda não tem um corpo técnico eficiente que consiga resolver os problemas de cada produtor, né? Então, seja uma deficiência nutricional mineral, ou por uma questão de pastagem, ou até mesmo uma questão de ração, vitaminas e tudo mais, ainda é um fator limitante. Aí surgem as alternativas, né? Feno, silagem, a gente não vai entrar no mérito, né, da questão, até porque tem um curso específico só sobre nutrição de bovinos, mas eu não posso deixar de falar. Outro detalhe importante, que a maioria dos produtores, por mais que seja organizado, muitos deles não levam muito em conta isso aqui, a questão da fertilidade. Só leva em conta que está chegando a estação de monta. Não quer saber se as fêmeas estão ciclando normalmente, se os reprodutores que vão para a estação de monta estão produzindo um sêmen de qualidade. Então, no curso, vocês vão ter uma noção muito boa, muito clara, do que a gente tem que fazer com essas fêmeas, tanto as matrizes quanto as novilhas que vão entrar no plantel, né, de produção, da mesma forma os machos. O que a gente tem que avaliar? Como? De que forma corrigir? Como relacionar o número de fêmeas para determinada quantidade de reprodutores, né? Então, isso a gente vai deixar muito claro no nosso curso. Outra questão que também está sendo bem levantada no Brasil é a questão de conforto e bem-estar animal. Meu autor que já tem os sistemas de produção animal associado com produção de madeiras de lei, né, que são sistema agro-silvio-pastoril. Então, são sistemas que visam aumentar a eficiência produtiva, visando com certeza o bem-estar animal. Se o animal está bem nutrido, tem uma boa sombra, água fresca, né? Com certeza ele vai te dar um retorno. Basta você dar condição para ele. Um outro fator que, ao meu ver, é um dos principais gargalos no Brasil, independente da área, pessoal. Independente da área ser agropecuária, seja em qualquer for o setor. A mão de obra hoje no Brasil está difícil. Ainda mais para trabalhar no campo. Há um êxodo rural fora de série nos últimos anos no Brasil, onde quem mora na roça não quer mais ficar na roça, quer ir para a cidade, porque na roça não tá dando para viver. Então, como solucionar esse problema de mão de obra? Aí vem os processos de capacitação, aí vem as entidades governamentais, privadas, na tentativa de diminuir esse êxodo rural e segurar o homem no campo, capacitá-lo para poder dar conta do nosso polo produtivo. No caso da gente aqui, nós estamos falando de gado de corte. Outro fator interessante aqui é o acasalamento direcionado. Vamos falar de monta natural. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 5 touros para 100 fêmeas, por exemplo. Todo ano eu boto esses 5 touros para acasalar com as matrizes,
as fêmeas vão vindo, os machos eu abato, aí eu boto para acasalar com as filhas, com as netas, bisnetas. Isso eu já vi muito, pessoal. Tá errado. Eu acho que a partir do momento que você entra num programa que você visa eficiência, você tem que fazer uma programação dos seus acasalamentos, né? Da mesma forma, a inseminação artificial, onde você já tem a aprovação dos touros, você tem um catálogo que justamente te mostra as variáveis que você quer atingir ou melhorar e evitar, na verdade, a sua chance, a probabilidade de você acertar no acasalamento é muito maior, a não ser que você já tenha os reprodutores com registro, que já tenham uma boa árvore genealógica, então espera-se que ele seja bom. Ele não é provado, né? Apesar dele acasalar, conseguir emprenhar as fêmeas, isso não quer dizer que ele seja melhorador, diferente dos animais, dos touros, oriundos da inseminação artificial, né? Onde já são todos provados, já tem índices zootécnicos, que dão uma segurança maior, dá uma confiabilidade maior. Outra coisa, outro detalhe que nós já comentamos no slide anterior, é a baixa taxa de inseminação e concepção, né? Como eu já disse no slide anterior, a taxa de animais inseminados e emprenhados é muito baixa. Ou é problema do inseminador, ou é problema de manuseio do botijão, né? Desde de um pequeno detalhe em relação ao descongelamento do sêmen até a técnica em si da inseminação artificial contribui para que a taxa de inseminação seja relativamente baixa. Ok? E por último, pessoal, eu destaco o planejamento e execução da estação de monta, que é o que a gente está querendo propor de uma forma simples, básica, para que os senhores coloquem em prática em qualquer propriedade destinada a gado de corte, visando sempre as 3 palavras que eu sempre vou falar no curso: eficiência produtiva, eficiência reprodutiva e retorno econômico. Custo-benefício. Não adianta nada eu chegar assim num criador, propor que eu quero realizar uma estação de monta, onde ele não realiza, mostrando todas as vantagens para ele que tem da estação de monta, mas que na verdade eu não sei implantar, eu não sei projetar. Então, na verdade, você nem deveria estar indo conversar com ele, né? Então, aqui está um dos X da questão: saber planejar e saber executar corretamente de acordo com o que o projeto visa. Ok? Então, pessoal, de uma forma bem clara, os objetivos do curso: descrever as etapas da implantação no período de monta, descrever os tópicos pertinentes referentes à seleção das novilhas, matrizes e reprodutores que serão destinados para a estação de monta, descrever de forma básica, como eu já disse, há um curso específico só sobre nutrição de bovinos, descrever as exigências nutricionais diárias para a manutenção, crescimento, lactação e gestação das vacas e novilhas, né? Da mesma forma dos reprodutores, em diferentes fases da vida reprodutiva. Descrever os fundamentos e indicações da avaliação andrológica de reprodutores para a estação de monta. Aqui um detalhe interessante, pouca gente faz, que é avaliar o touro antes da estação de monta para saber se ele está mantendo uma qualidade seminal boa. A gente sabe que a estação de monta é um determinado período do ano destinado para o que? Acasalamentos e parição. Não é isso? Só que não quer dizer que o animal que está parado há meses, quando vai colocar encaminhado para as fêmeas, não quer dizer que ele vai emprenhar todas de uma vez só. Ele precisa ter o quê? Um esgotamento do testicular em relação à produção de sêmen para poder vir a frota de células novas e assim aumentar a fertilidade. A gente vai destacar bem isso no curso. A importância do touro na estação de monta. A importância do touro antes da estação de monta também. Ok? Isso aqui, pessoal, é uma novela. Determinar a relação touro-vaca para a estação de monta. Muita gente subestima um touro superior. Ah, eu tenho um reprodutor, eu coloco um touro para cada 25 fêmeas. Mas já há trabalhos
comprovados, que essa taxa pode ser muito maior, sem perder a sua eficiência reprodutiva e produtiva. Nós vamos deixar bem claro como é que funciona esse cálculo. Ainda nos objetivos, descrever as principais doenças que afetam a reprodução dos bovinos. São várias as doenças que afetam os bovinos, mas eu vou destacar algumas que passam diversas vezes despercebido, né? E que merecem o seu respeito em termos de prevenção. Vamos propor um calendário mensal básico de vacinações e exames preventivos associado às demais práticas da propriedade. Vamos descrever os tipos de desmama, porque a desmama está relacionada com a eficiência reprodutiva das matrizes. Quanto mais cedo os animais desmamarem, melhor vai ser a eficiência das mães, ok? Nós vamos descrever a relação das práticas de manejo com a produtividade do sistema de cria e vamos comparar a eficiência produtiva de um sistema tradicional de criação com um sistema melhorado. Outra coisa também que nós vamos discutir muito é sobre a viabilidade econômica da estação de monta, bem como os impactos que esse programa vai render para o negócio e de que forma a implantação da estação de monta vai impactar sobre os índices zootécnicos da propriedade, né? Porque não adianta nada a gente falar de implantação de estação de monta se a gente não visar alguma coisa. Como eu já falei, nosso tripé aqui é eficiência produtiva, reprodutiva e retorno econômico. Ok? Então, de forma só para ilustrar para os senhores a programação do nosso curso, no capítulo 1 nós vamos mostrar como é que se implanta a estação de monta para gado de corte, abordando tópicos como a importância da identificação dos animais e registro de ocorrência, escolha do período de monta, onde nós vamos abordar a melhor época, melhor duração, abordar a importância da fertilidade do touro no processo e da condição corporal das fêmeas, principalmente ao parto. Vamos discutir sistemas de acasalamento, preparo de novilhas para a reposição, diagnóstico de gestação e possíveis descartes, importância da idade à desmama, que vão contribuir para a eficiência das mães, como eu já havia dito. Destacar alguns tópicos relacionados a exigências nutricionais, bem como a suplementação mineral destes animais. No capítulo 2, nós vamos falar somente sobre exame andrológico, importância da avaliação do touro, visando eficiência durante a estação de monta, onde nós vamos destacar fundamentos e indicações do exame andrológico, relacionar o exame andrológico com o processo de estação de monta, que retorno pode dar para a gente. Vamos determinar, calcular quantos machos para determinada quantidade de fêmeas, visando a eficiência. No capítulo 3, nós vamos abordar de forma simples, básica, porém consistente, o controle sanitário desses animais, visando as doenças da reprodução, tanto as infecciosas quanto as não infecciosas, sendo que as infecciosas nós vamos destacar a campilobacteriose, tricomonose, vulvovaginite pustular infecciosa, brucelose, diarreia viral bovina ou BVD, leptospirose, neosporose, que é uma doença relativamente nova no Brasil, ninguém acreditava que o Brasil teria neosporose. É uma doença que está dando muita dor de cabeça para quem cria bovino, tanto de leite quanto de corte, e doença da língua azul. Ok? Dentro do controle sanitário, nós temos também a preparação de touros e vacas para a estação de monta, controle sanitário e os cuidados com o bezerro ao nascer, da mesma forma do nascimento ao desmame, né? E para finalizar, que aqui para uma questão de edição, nós vamos discutir a questão do calendário de atividade de uma propriedade destinada à produção de gado de corte, bem como implantando a estação de monta, onde nós vamos destacar
a importância da desmama, seja ela precoce ou antecipada, temporária ou interrompida, ou amamentação controlada. Como eu já havia dito, a relação que tem da fêmea que pare hoje até a desmama relacionado com a taxa de eficiência reprodutiva, atividade hormonal, atividade ovariana, de que forma isso vai contribuir para que aquela fêmea entre em cio o mais breve possível no período pós-parto. A gente sabe que o primeiro cio pós-parto geralmente ele é anovulatório, ou seja, ele não é fértil. Há uma taxa muito pequena de fertilidade no primeiro cio pós-parto. Então, de que forma a desmama da cria vai contribuir para que essa eficiência seja de forma satisfatória, seja positiva? Nós vamos destacar a importância da inseminação artificial e controle do ciclo estral nesse processo de eficiência reprodutiva, de implantação da estação de monta. Lembrando que não é um curso de inseminação artificial, nós vamos só destacar a importância dessa ferramenta no contexto da estação de monta e vamos destacar alguns tópicos pertinentes sobre o programa de cruzamento, escolha de um bom todo, né? Saber avaliar um catálogo de determinadas empresas que destinam venda de doses de sêmen, e se for o caso, de repente utilizar animais reprodutores para monta, mas que tenham uma genealogia relativamente boa. E para finalizar, vamos discutir algumas práticas de manejo e os seus respectivos reflexos sobre a produtividade do sistema de cria. Né? Porque não adianta a gente falar sobre tudo isso que eu comentei com vocês e não relacionar com a questão da produtividade do sistema. Ok? Então, aqui alguns motivos que possam levar os senhores a realizarem o curso, como ampliar o conhecimento e estar mais capacitado para as exigências do mercado, que busca profissionais qualificados. Isso aqui já é uma realidade em todos os setores do agronegócio. Destacar-se dos profissionais que não sabem planejar e executar corretamente a estação de monta. Lembra que eu falei anteriormente? Não basta eu propor para o criador. Eu tenho que saber o que eu vou fazer. Então, para eu mostrar que realmente é viável implantar uma estação de monta numa propriedade, eu tenho que planejar e saber executar corretamente. Diferenciar-se de outros técnicos ao selecionar corretamente as matrizes e os reprodutores que serão incorporados na estação de monta, no intuito de maximizar os índices produtivos, reprodutivos e econômicos. Olha aqui o nosso tripé novamente, ó. Produção, reprodução e economia. Conhecer os métodos de determinação da relação touro-vaca para aumentar a eficiência reprodutiva do rebanho, coisa que praticamente uma parcela muito pequena da pizza de criadores sabem fazer, e técnicos também. Poucos técnicos sabem fazer essa relação. Conhecer as doenças reprodutivas que comprometem os animais, no caso nossos os bovinos, e de que forma essas doenças vão impactar sobre os índices zootécnicos. Vamos também entender como preveni-las. E aqui, pessoal, aprender a comparar um sistema de produção de cria tradicional com um sistema melhorado. Vamos comparar uma propriedade que não usa a estação de monta, comparar com aquela que usa a estação de monta e relacionar todos os tópicos que podem estar relacionados à viabilidade do negócio. Ok? Então, pessoal, o que eu havia separado para os senhores como aula inaugural seria basicamente isso. Espero que os senhores tenham gostado e espero que o meu objetivo com esses slides tenha sido alcançado, que seria de apurar a curiosidade de vocês em querer aprender, entender de como que o processo funciona. Porque se você quiser implantar uma estação de monta só pelo fato de ler um livro ou ler um manual, você pode realmente conseguir, você pode chegar a alguma coisa. Mas como nós vamos propor aqui no curso alguns vertentes, algumas variáveis que pouca gente relaciona como uma boa seleção de touro, uma boa determinação touro-vaca,
né? Destacar a importância de determinadas doenças que muitas das vezes são despercebidas ou até mesmo ignoradas pelo produtor ou até mesmo pelo técnico. Nós vamos deixar tudo muito bem claro. E vocês viram que na nossa programação nós fechamos o círculo, né? Não tem para onde correr. E qualquer dúvida que os senhores possam ter, mesmo depois do curso, eu estarei sempre à disposição dos senhores, seja via telefone, via e-mail. Vai ser um prazer apoiá-los a campo, mesmo depois do curso. Tá ok, pessoal? Então a gente conta com a presença de vocês e tenho certeza que a experiência de vocês e um pouco da nossa experiência vai ser um curso bem dinâmico, fácil, gostoso de lidar, e tenho certeza que os senhores vão ficar muito satisfeitos. Tá ok? Mais uma vez eu agradeço a IEPEC pela oportunidade de ensiná-los, trocar um pouco de figurinha com os senhores e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Um grande abraço a vocês e até o curso.